vocês hoje sobre a consagração e a provisão sobrenatural. Amados, nós estamos no ano da consagração. Eu vou falar aqui sobre consagração, até que Deus diga que eu devo parar, mudar de assunto. Nós vamos parar daí quando o Senhor mandar. Mas até lá a gente continua falando sobre consagração. Consagração é a maneira pela qual a gente se achega a Deus. Ok? A maneira de se chegar a Deus é um negócio chamado consagração. Consagração é separar-se para Deus, é santificar-se. A palavra santificação quer dizer separar-se para Deus. Então, quando você se consagra, você se separa para Deus. E sabe, quando você se consagra, o que acontece é que você sai do lugar comum. Você estava aqui no lugar comum e você diz, então eu vou me consagrar. A consagração tira você do lugar comum. Cristão não foi feito para viver no lugar comum. Cristão precisa sair do lugar comum e consagrar-se ao Senhor. Amém? Vamos orar? Põe a tua mão assim, diga assim, Senhor Jesus, eu sou filho. Senhor, meu destino é andar, Senhor, na provisão sobrenatural. Senhor, eu criei em Ti, eu Te recebi pela fé. E agora, Senhor, eu vou andar pela fé. Então cuida da minha mente agora. Senhor, acalma a minha mente. Toda agitação. Põe a mão no coração, diga, meu coração vai produzir os frutos da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém? Então, sobre consagração e provisão sobrenatural, presta atenção, nós vamos fazer a leitura de João capítulo 6, ok? Texto muito conhecido dos irmãos, texto da multiplicação dos pães, ok? Capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Porque ele seguiu? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque eles sabiam o que estavam para fazer. Respondeu Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pães, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, eis aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E Jesus disse, fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e aí não está contando, não contava naquele tempo mulher e criança, então imagine, quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos dos pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amados, o cristão, na verdade, tem basicamente um problema, e um só problema. Qual é o problema? É que o cristão nasce de novo. Para você ser verdadeiramente cristão e não religioso, aquele que vem na igreja e ainda não nasceu de novo é um religioso. Ele pode ter o seu nome no rol de membros da igreja, ele pode ser dizimista da igreja, ele pode ser batizado, ele pode tomar ceia, ele pode fazer tudo o que a igreja faz, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, nem tampouco entrar, muito menos entrar, diz Jesus. Então tem que nascer de novo. Então quando eu falo cristão, eu estou falando aquele que nasceu de novo, não estou falando do religioso. Então o cristão que nasceu de novo tem e somente um problema.
Se ele resolver esse problema, o resto está resolvido. É que quando ele nasceu de novo, ele se tornou um ser espiritual. E agora, como pessoa espiritual, ele precisa andar espiritualmente. Ele precisa andar espiritualmente. Mas nós temos um problema, porque nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, Deus não terminou com a gente assim, de uma hora para outra. Porque sabe, nós nascemos de novo, é a primeira parte do processo. Aí um dia Jesus vai voltar. Quando ele voltar, se você ainda estiver vivo, num piscar de olhos, diz a Bíblia, você vai ser transformado. E você vai receber um corpo igual ao de Jesus da ressurreição. Mas se você já tiver morrido, não interessa. Se você morreu, a minhoca comeu o seu corpo, aí o passarinho comeu a minhoca, aí o gato comeu a minhoca, aí o cachorro comeu o gato. Você vai voltar, diz a Bíblia, não interessa. Se o mar te engoliu, não interessa o que aconteceu, você vai voltar. Porque você vai ter um corpo semelhante ao de Jesus. O final que Deus tem para você é com um corpo semelhante ao de Jesus da ressurreição. Então, olha bem para você, Jesus começou com você, mas ainda não terminou. E agora, nesse período de tempo, até que Jesus termine, nós precisamos andar de acordo com a nossa nova vida. Mas há um problema, porque ainda nós não estamos terminados. Porque não recebemos o corpo novo. Olha, quando nós nascemos de novo, nós somos livres da condenação do pecado. A Bíblia diz, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do pecado de vida te livrou da lei do pecado e da morte. Não há nem mais uma condenação. Se você nasceu de novo, põe a mão no seu coração e diga obrigado, Jesus. Porque não há condenação. E sabe mais? Lá em Romanos 9 diz assim, quem tentará acusação? É Deus que o justifica. Quer dizer, não há acusação nem que o diabo venha e traga uma listona contra você. Você vai dizer, mas pastor, como é que não há condenação? E os pecados que eu cometi ontem, a semana passada, o mês passado. Vamos dizer que o diabo estava de olho em você e escreveu tudinho. E aí ele parece perante Deus. Quem está sentado ao lado direito do Pai? Jesus. Aí ele vem e diz assim, Deus, está aqui. Eu quero o João. Está aqui, ó, tudo. Quero pôr a mão nele, está aqui, ó. Aí o Pai, sabe o que vai fazer? Jesus é o advogado. Mas advogado não é no sentido de advogado de hoje, é conselheiro. O Pai vai fazer as coisas de acordo com o que o conselheiro disser. Então aí o Pai vai virar com a listona, entregar na mão de Jesus e vai dizer, e o que eu faço com o João agora? Aí sabe o que vai acontecer? Jesus vai passar um X e vai dizer, isso já foi pago com o meu sangue. Ele não pode chegar perto dele. Porque eu fui justificado. Quando você nasce de novo, diga, quando eu nasço de novo, ou quando eu nasci de novo, eu fui justificado. E veja, justificação é um ato da lei. Não é um ato que você se tornou melhor. Mas é um ato da lei. Aqueles pecados, o que nós devíamos, alguém pagou no nosso lugar. Isso que é justificação. A justificação não te melhora. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. A justificação não melhora você. Porque ela é um ato da lei. Ela paga a tua culpa. De todos os teus pecados até o último dia. Mas ela não melhora você. Mas agora você continua vivendo. E o que vai melhorar você é uma coisa chamada santificação. Diga comigo, justificação. Daí vem santificação. Na santificação é o processo em que Deus vai começar a trabalhar em você, na sua alma. Porque Jesus disse, nós já lemos isso aqui muitas vezes, está lá, quando Jesus foi no Jardim das Oliveiras para orar, que veio o diabo no Judas para vendê-lo. O que Jesus disse para Pedro, Tiago e João que estavam dormindo? Ele disse, vigiai e orai. O Espírito, na verdade, está pronto. Diga comigo, meu Espírito está pronto. Mas a minha alma, que é a minha carne, é fraca. A santificação não é do teu espírito, você nasceu de novo, já é nova criatura. Santificação é da alma. E aí Deus vai melhorar você. Entendeu? Deus vai trabalhar na sua
sua alma, os complexos que você tinha na alma. Nasceu num lar em que tinha 5 filhos, e você foi aquele que não recebeu nenhum cuidado do pai, nenhum cuidado da mãe. Você sabia que isso acontece? E às vezes o pai e a mãe não fizeram isso por serem maus, foi pura falta de atenção. E aí você cresceu com a sua alma despedaçada. Você não teve a referência de um pai, de uma mãe. Sabia que esse foi o meu problema? Não porque o meu pai e minha mãe eram ruins, mas porque eu nasci, meu pai morava na fazenda. Quando eu tinha 5 anos, meu pai queria muito que eu estudasse, se fosse alguém, me mandou para morar com uma tia. E tia não é mãe, e tio não é pai. E, gente, vocês não têm ideia. Eu cresci sem referência de pai e mãe. Minha alma despedaçada. Mas quando eu conheci Jesus, eu entrei num processo chamado santificação. E eu comecei a ganhar mudança no meu coração, na minha alma. E aí sabe o que acontece? Hoje isso não faz mais nem cosquinha em mim. Mas de primeiro, isso era terrível na minha vida quando eu lembrava. Mas agora não faz mais. Vocês entenderam? Então o processo da santificação vai melhorando você. Mas eu tenho um negócio para te dizer. Até o dia que Jesus vai voltar, você não está pronto. É por isso que tem na Bíblia aquela parábola chamada parábola do bom samaritano. Jesus é o bom samaritano, eu sou caído, quase morto. Jesus veio, aplicou óleo, aplicou o remédio da época que tinha, me pôs sobre o burrinho e me levou para a hospedaria. E disse assim: eu pago para que você trate dele. E o burrinho, a hospedaria, é aqui a igreja. Eu pago para que você trate dele. E daí ele disse mais: eu vou continuar a minha viagem, mas eu volto. Se quando eu voltar, alguma coisa ele estiver devendo, o que diz a parábola? Eu pago. Se você estiver devendo alguma coisa, quando Jesus voltar, ele paga. É por isso que você pode ter certeza da salvação. Porque a salvação tua depende de Jesus pagar por você. Não é baseado no que você é. Se for baseado no que você é, meu irmão, hoje está salvo, amanhã não, depois está salvo, depois da manhã não. E assim vai ser um carrossel. Mas se for baseado no sacrifício de Jesus, no pagamento que ele faz por você, na compra que ele faz por você, pode descansar. Pode ter certeza. E aí então vem esse processo todo. E sabe, amados, nós não estamos terminados ainda. Então nós nascemos de novo, mas ao invés de vivermos como nascidos de novo, nós começamos a viver no natural. Veja isso aqui, ó. Jesus olhou aquela multidão e Jesus queria ensinar isso. Jesus está nesse texto ensinando para os discípulos como viver no sobrenatural. Porque a tendência e o único problema meu e de vocês todos e de todo cristão na face da terra é viver no sobrenatural. Nós não nascemos de novo para viver no natural. Mas porque Deus não terminou com a gente, a nossa alma ainda tem muito ponto, muito problema para ser curado, e vai ter que esperar até Jesus vir para terminar o processo, porque daí, quando Jesus vir, você recebe um corpo novo, e a palavra é glorificação. Glorificação é ausência de pecado. Até que você seja glorificado, não tem como você ficar ausente de pecado. Mas quando ele vier, ele termina. E a grande coisa é essa, que vai terminar. Porque o Deus que começou em você a boa obra termina. Amém. Aleluia! Então o grande problema é esse, que nós somos para viver no sobrenatural. Mas sabe o que acontece? Aí nós ficamos um pouco, vivemos pouquíssimo no sobrenatural. Viver no sobrenatural é viver nas possibilidades de Deus. Agora, para pensar com honestidade. Que dia que é hoje? 3. Nesses 3 últimos dias, não vamos alongar muito para não ficar complicado. Nesses 3 últimos dias, o quanto desses 3 últimos dias você viveu no sobrenatural? A gente fica surpreso, porque às vezes quase nada. A gente viveu quase tudo no natural. Então nós somos espirituais vivendo no natural. Esse é o problema. E aí o que acontece? A provisão de Deus é sobrenatural. A provisão de Deus não é natural, porque o natural é a tua provisão. Nós nascemos de novo, estamos na provisão de Deus, está tudo liberado para você, mas vivemos na nossa possibilidade.
É hora, meu irmão, minha irmã, de parar de viver na tua possibilidade e começar a viver na possibilidade de Deus para a tua vida. Porque é aí que você vai se completar. É aí que você vai ser feliz. Irmãos, excuse me. Excuse me. Vocês já leram o Salmo 127? Vamos ler. Abra aí sua Bíblia. Deixa marcado aí, que nós vamos ficar no show. Mas eu quero ler o Salmo 127 com vocês. Agora, fala para mim se esse salmo aqui não é a expressão, na maioria das vezes, da nossa vida. Não deveria ser, mas ela é. Veja só. 127. Acharam? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você está tentando edificar a tua casa? Se o Senhor não fizer, está perdendo tempo. Em vão trabalho. Não sou eu que estou dizendo. Eu não estou querendo que você fique preguiçosa. Não é isso que está em jogo aqui. Está em jogo aqui nas possibilidades de quem você está trabalhando, nas tuas ou nas de Deus. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Próximo. Inútil, agora presta atenção, gente. Vê se não é assim. Essa é a vida do natural. E a Bíblia está dizendo que isso é inútil. Diga comigo, é inútil. Inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Irmãos, pensa na sua vida. O quanto... Olha, vocês sabiam que vocês são meu orgulho? Porque quando eu estava no Brasil, eu pensava assim, brasileiro, o bicho preguiçoso. Quando eu cheguei aqui nesse país, é que eu vi quem são os brasileiros. Trabalha, e o nome é trabalho. Mas veja o que diz aí, ó. Inútil vos será vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ao Senhor, aos seus amados, Ele supra os seus amados enquanto eles dormem. Esses são o pessoal que anda no natural. Esse que come o pão de dores, levanta de madrugada, trabalha que nem doido, amontou e fica trabalhando na sua própria possibilidade. Mas como é que Deus quer fazer para você? Quer que você descanse? Claro, faça o que você tem que fazer, mas descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Vocês estão entendendo? Não é isso aí. Comer o fruto aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Próximo, veja aí, ó. Eis que os filhos são herança, parte do Senhor, o fruto do ventre é o seu galardão. Aí até aí. Vocês estão entendendo? Agora fala para mim, quem é que não viveu essa parte aí do levantar cedo, dormir tarde, comer o pão? Às vezes passa no drive-thru, pega um negócio e sai dirigindo e comendo, fazendo duas coisas, mal para a sua saúde e apostando no acidente, dirigindo enquanto come. Fala para mim. Estou falando coisa bobagem? Fala para mim. Mas o Senhor quer um outro estilo de vida para você. Ele quer um outro estilo de vida. Ele quer aquele estilo de vida do Abraão, que ele ia armando as tendas de lá para cá e Deus ia multiplicando. Ele nem sabia. Quando ele viu, era tanta bênção que ele e o sobrinho dele já nem podiam mais ficar juntos. Tinha que ser separado. De tanta bênção. Isso é o viver no natural e o viver no espiritual. Agora olha o texto que nós lemos. Veja o que diz o texto. Nós somos às vezes consagrados ao Senhor. Porque se você diga assim, porque eu já nasci de novo, eu sou consagrado ao Senhor. Se você nasceu de novo, você é consagrado ao Senhor. Porque você é propriedade exclusiva dele. Raça eleita, nação santa. Já está consagrado. Então, como é que agora um consagrado vive no natural? Veja aí, ó. Tem algumas coisas que eu pus no nosso boletim. Qual a razão pela qual seguimos a Jesus? A razão pela qual você segue a Jesus diz que estilo de vida você está vivendo. Diz se você está vivendo no natural ou no sobrenatural. É a razão pela qual segue Jesus. Eu quero dizer aqui uma coisa muito triste, uma nota muito triste dos cristãos em geral.
Jesus morreu, pagou o preço para ser abençoado e deu isso tudo de graça. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é palavra minha, está escrito na Bíblia. Ele já morreu para que você seja abençoado. Daí nós nascemos de novo e sabe o que acontece? Queremos merecer, ganhar pelo trabalho, pelo esforço, tudo aquilo que Deus quer nos dar pela graça. Sabe? Em outras palavras, a gente não está anulando, mas é como se a gente esquecesse que um sacrifício foi feito por nós. É como se a gente esquecesse. A gente não vive no sobrenatural. Agora presta atenção. A razão pela qual seguimos Jesus, tem gente que segue a Jesus para ser abençoado. Gente, segundo a palavra de Deus, você já foi abençoado. Não está escrito nesse versículo 3 que eu citei para vocês agora? Já fomos abençoados. Não é para sermos abençoados. Nós seguimos a Jesus porque eu sou abençoado. E tem mais, com toda sorte de bênção. Diga um aí que você precisa. Finanças? Quer comprar sua casa nova, né, Daniel? Você já está abençoado. Amém. Já está. Foi a Bíblia que disse. Eliane? Está escrito aí. Ou a gente entra numa que isso que está escrito na palavra de Deus é verdade, ou a gente esquece a palavra de Deus. Por que a gente lê? Por que você lê o Evangelho? Como exemplo? Aí não adianta. Porque nós não podemos fazer o que precisa ser feito. Então, pelo qual a multidão segue Jesus, versículo 2. Porque viu os sinais. Olha o que está escrito no versículo 2 aí. João 6, 2. E seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então aquela multidão ia se juntando. E te digo, aposte comigo, não era só multidão de enfermos. O texto não diz, e uma numerosa multidão de doentes, de enfermos seguia. Não. Tinha gente que começava a seguir Jesus porque viu ele curar enfermo, mas ele mesmo não tinha nada para ser curado. E estava seguindo a Jesus. Porque tinha visto os sinais, porque viu alguma coisa fascinante, porque viu alguma coisa diferente, mas não tinha uma verdadeira razão para seguir Jesus. Qual é, no final da tarde, no começo da noite, qual é a tua verdadeira razão para seguir Jesus? Porque você ficou excited, porque Jesus cura, Jesus faz isso, porque ele fez alguma coisa na tua vida, você segue ele? Ou por outra razão? Qual é a razão? A multidão estava seguindo por razão equivocada, seguindo Jesus porque tinha visto os sinais. A multidão seguia Jesus por algum tipo de esperança. Eles viram o sinal, talvez a vida estava muito ruim naquele tempo, a vida de todo mundo, com exceção de poucos ricos, era difícil. Então, talvez por algum tipo de esperança, que nem sabiam o que queriam, nem sabiam que esperança era, não podia dar nem nome para a esperança. Eles seguiam Jesus. Era mais ou menos igual zumbi. Estou seguindo Jesus. Está cheio de cristãos zumbi, segue Jesus, mas nem sabe por que segue Jesus. É meio automático, entendeu? Religioso. Por algum tipo de esperança. Por algum, sabe? Tinha muitos que deviam estar seguindo Jesus por mera curiosidade. Já pensou? De repente vê um leproso, todo pedaço, sabe que o leproso começa a cair os pedaços, né? Então, aquele camarada todo cheio de pedaço, caído, e de repente vê Jesus curando, e fica perfeito, até o que tinha caído volta. Aí a pessoa diz, uau, e começa a seguir por curiosidade, eu quero ver mais esse negócio. Mas não é uma boa razão para seguir Jesus. Então a multidão, a pessoa que não conhece Jesus, como você conhece, como eu conheço, não tem uma verdadeira razão para seguir Jesus. Mas, gente, dá licença, eu e você, se nós que conhecemos a Jesus, a palavra de Deus, não seguimos a Jesus por uma verdadeira razão, então tem alguma coisa errada. Nós temos que seguir a Jesus por uma razão verdadeira. Ok? Os discípulos
Eles foram chamados. Igual você, eles foram chamados. E sabe o que acontece? Veja o que acontece com os discípulos. Jesus diz assim: vou ensinar os discípulos como andar na provisão de Deus sobrenatural. Aí ele diz assim, ele dá uma olhada, a multidão, só de homens, 5.000, fora as mulheres e a criançada, que devia ter muito. Normalmente as mulheres dentro daquele tempo eram um número maior. Então olha só, aí o que é que acontece? Aí a multidão, Jesus olha para a multidão e diz: multidão. E daí viram para um dos discípulos e diz: nós precisamos dar de comer esse pessoal, porque eles estão longe da casa, já é tarde, eles vão desmaiar pelo caminho de fome, vamos dar de comer. Aonde que vamos comprar pão para dar de comer? Veja a resposta desse discípulo andando no natural. Veja a resposta dele. O que diz aí no nosso texto? Filipe, versículo 5: onde compraremos pães para dar de comer essa multidão? Mas Jesus já sabia o que estava para fazer, diz o versículo 6. 7. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber um pedaço? Sabe que a resposta é essa? Desculpa, Jesus, não temos grana. 200 denários era uma grana federal, era muita grana. Eles não tinham essa grana. Não tinha padaria que fizesse tanto pão para aquela multidão. Vocês entenderam? Então, o que é que o Filipe estava respondendo para Jesus? Andando com Jesus, vendo os milagres, estava dando uma resposta natural. Deixa eu perguntar para você que está sentado aí nesse banco. Quando um problema vem para você, que tipo de resposta que você dá? Natural ou você se move no sobrenatural? Normalmente, nós damos primeiro a resposta natural. Esse é o problema do cristianismo. Esse é o problema. Será que essa vez acabou? Ok. Ainda bem. Olha, esse é o problema meu, é o problema seu. Esse é o problema de todo cristão. Quando vem um problema, tem que dar uma resposta, damos no natural. Damos no natural. O que é que tinha que ter acontecido com Filipe? Ele tinha que ter dito: Senhor, nós não vamos ter pão. Vai ter que acontecer um milagre aqui, Jesus. Aí Jesus ia olhar para o Filipe e vai dizer: é isso eu estou doidinho para fazer um milagre. Sabia que Jesus está doidinho para fazer um milagre na sua vida? Amém. Mas qual é a resposta que chega no ouvido dele? Natural? Aí como é que vai fazer um milagre? Porque aí a gente está movendo no natural e quer puxar Jesus para se mover no natural também. Aí como é que ele vai fazer um milagre desse jeito? Como é que nós vamos ter a provisão sobrenatural? Gente, Davi disse, olha, Davi, ele disse assim, fui moço, hoje sou velho, jamais vi um justo desamparado, nem mendigando pão. Olha, vocês têm que entender isso, porque às vezes a gente está confiando em coisa natural, em que a traça, segundo Jesus, a ferrugem leva, corrói. Então, nós temos que viver no sobrenatural. Não vai ter. Eu conheci uma velhinha chamada Dona Canuta. Os meninos aí sabem dela. Essa Dona Canuta era uma paraguaia, quando nós morávamos em Foz do Iguaçu. Ela morreu antes de a gente sair de lá. Era uma santa. Não é que era fácil de lidar, tinha um temperamentozinho, mas era uma mulher de oração que simplesmente orava dia e noite. Qualquer coisa que se abrisse a boca para dizer para ela, ela dizia: vamos orar. Era a resposta dela. Ela estava conectada no sobrenatural sempre. Gente fazia fila para querer levar a Dona Canuta para ficar na casa dela. A pobre da velhinha não conseguia ir em todas as casas que queriam levar para ter ela no templo. Sabe por quê? Porque na casa que ela chegava, ela começava a orar pelo casal, pelos filhos, por tudo, não tinha o quê. E na casa que ela chegava, era abençoada. Havia fila para ter a Dona Canuta na casa. E ela não tinha família. E assim foi a vida dela até o fim. Deus providenciou para ela até o fim, sem família, sem nada, sem ganhar. Ela nunca ganhava, nunca precisou.
ganhar nada. Deus enviava, Deus tocava no coração de alguém para comprar as roupas para ela, a necessidade, tudo era satisfeito, sem ela viver no natural. Eu conheci alguém vivendo assim, a dona Camita. Tremendo isso. Mas o que acontece com a gente? Esse é o problema. Então, Filipe disse assim, ó: Senhor, não bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço? Mas um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse: ei, tem um moço aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso aí não adianta nada, esquece. A resposta coletiva é: não dá. O que você faz quando chega no problema? Não dá. Essa é a resposta natural. Não dá. Não dá. Eu conheci pessoalmente, jantei, almocei, fiquei com ele, um camarada já falecido chamado irmão André, aquele contrabandista de Deus, que fazia contrabando de Bíblia na cortina de ferro naquela época. Uma vez eu estava com ele no Rio de Janeiro e ele começou a contar a história para a gente. Foi quando o André nasceu. Eu estava com ele no Rio de Janeiro e ele tem o nome André porque eu tive essa inspiração. Eu estava com esse camarada. Eu falei: esse cara vai ser igual a ele. Vai ser igual. E aí demos o nome de André para o menino. Veja, eu estava lá com ele e ele estava contando a história. Ele estava no tempo que ainda Angola era comunista. Isso há muitos anos atrás. E ele estava lá e passou, foi um tempo difícil, um sufoco, um negócio terrível. A única coisa que ele comeu só tinha batata para comer. Ele comia batata de manhã, batata à tarde, batata à noite. Outro dia, batata de manhã. Não tinha outra comida para comer. Angola. Guerra civil. Estava terrível. Aí ele já estava para vir para o Brasil. Aí ele contou para nós como é que ele saiu da Angola e chegou no Brasil. Ele chegou no aeroporto, o pessoal disse: caiu a luz aqui não tem mais jeito aqui de ver quem viaja, quem não viaja, está tudo bagunçado, não tem mais jeito de ver. Aí ele disse assim, o camarada responsável, o policial: não adianta você já ter feito o seu check-in aí, volta tudo a zero. E ele já tinha chegado bem antes, por causa da confusão, e feito o check-in dele. Aí o camarada puxou, ele falou assim, contando assim, disse que teve um soldado que puxou, um dos chefes ali, puxou a cadeira, subiu na cadeira, botou uma metralhadora assim para todo mundo, fez assim, e disse: agora quem decide aqui sou eu. E apontou o metralhador para ele e falou: passa depressa. Passa depressa. E aí ele passou, ele foi, entrou lá para dentro e tal, não tinha mais nem como checar passagem, nada, estava aquela confusão. Foi subindo no avião, e daí ele chegou na porta do avião e falou: e onde que eu sento? E a moça falou: ó, pode escolher o seu assento. Eu falei: então eu vou de primeira classe. Como é que você vive? Você vive no não posso, não dá, não tenho? Ou você vive no sobrenatural? Como é que você vive? Outra vez, ele estava no outro país, ele contou naquela mesma vez, estava no outro país e deu um pane lá nos computadores. Aí ele chegou lá, pôs a mão no computador. E ele procuraram, apagou a lista lá. Ele chegou na frente assim: o seu nome não está no computador. O senhor não tem como viajar, o seu nome não está. Aí ele saiu, orou e falou: Senhor, eu tenho uma conferência marcada, começa amanhã, e eu vou estar lá, no nome de Jesus. Ele deu uma voltinha e chegou e pôs o braço assim no computador, discretamente, ninguém sabia o que ele estava orando, fazendo. Ele começou a orar no Espírito, falou: Senhor, escreve meu nome aí nesse programa. Vai aparecer aí o nome do programa escrito agora, Senhor, em nome de Jesus, porque eu vou viajar. E aí o moço olhou e falou: mas eu já olhei, seu nome não está aí. Ele falou: dá mais uma olhadinha de novo, que o meu nome está aí. Aí o moço estava lá o nome dele. Deus é capaz de escrever o teu nome, porque Deus conhece você pelo teu nome. Eu não estou contando uma história maravilhosa, estou contando um negócio que de fato aconteceu. Isso se chama viver no sobrenatural. Mas aí os discípulos, não tem, não podemos. Gente, a vida no Espírito tem que tirar a gente do natural.
Se você está vivendo no Espírito, tem que sair das possibilidades humanas. Gente, vida no Espírito é aquela vida que você vive nas possibilidades de Deus. Você, olha aqui para mim todo mundo, você foi chamado para viver nas possibilidades de Deus. Eu mandei um vídeo, sei lá, para os meninos, entrevistando um empregado nosso, um japonês, lá na nossa planta de soja, lá no Tocantins. Ele começou a me contar essa história. Eu falei, eu tenho que gravar isso. E eu mandei para Alice, não sei se a Thaís conseguiu passar para os outros, mas eu tenho ele. Gravar. Eu falei, eu tenho que gravar com você, Minoru. Minoru é o nome dele. E aí eu fui gravar, eu falei, Minoru, fala aqui como é que foi a tua experiência empregado aqui na fazenda, como é que foi o negócio? Ele falou, ó, ele começou a contar. Pastor, tinha vezes que chovia aqui na nossa fazenda, assim, na divisa. Vinha chovendo, chovia na fazenda, parava aqui. Teve um vizinho que veio me procurar na fazenda e disse assim, o que está acontecendo com vocês? Vocês fizeram alguma coisa aí, algum negócio? Eu falei, não, nós somos cristãos. Que foi feito aqui, não foi, veio aqui um tal do pastor João e andou na divisa inteirinha dessa fazenda e orou. E repreendeu o lagarto, não tivemos ataque do lagarto. Esqueci de repreender o resto, tem algumas coisas lá. Mas aí ele começou a dizer, e ele falou assim, nenhuma nem duas vezes, vinha a nuvem assim daquele lado, parecia que ia passar por frente, parece que fazia uma volta, chovia na nossa lavoura, e no resto não. Tinha uma chuva certinha com a quantidade de água para cima da nossa lavoura. Você pode ver esse vídeo, eu mostro para vocês. O Minoru, eu gravei esse negócio, porque as pessoas pensam, isso aí é coisa bastante, está dando um exemplo espiritual. Não tem nada a ver com exemplo, isso aqui é coisa viva. No casamento dela. Eu fiz o casamento. Estava o maior negócio assim para chuva. Tinha até sombrinho preparado, né? Mas vocês entenderam? Nós temos que viver no sobrenatural, que é nas possibilidades de Deus. Em quem você vive? Na possibilidade do teu braço? Em quantas casas você consegue limpar? Aí você trabalha que parece doido, não tem tempo para você mesmo, não tem tempo, como se você dependesse disso. Gente, a Bíblia diz assim, olhai as aves do céu, elas não plantam, não colhem celeiro, mas Deus sustenta. E daí, olhai as lírios do campo, as árvorezinhas, as florzinhas, está lá, daqui a pouco vem o vento seca, o vento leva. Ele diz assim, não valei vós muito mais do que as aves. Gente, uma coisa que é necessário para você viver no sobrenatural é você entender o quanto você vale para Deus. Talvez você ainda não entendeu o teu valor para Deus. Quanto é que você vale para Deus? Quanto que você vale? Talvez você não entendeu isso. Eu agora vou decidir na minha vida que eu vou virar um desafiador para as pessoas andar na fé. Tinha um moço lá que naquele lugar lá no fim do mundo, no Gurupi. Ele saiu de lá, foi para Curitiba, fez curso especializado dessa tecnologia nova, desses carros novos, trator novo, caminhão novo, tudo com computador, com coisa assim. E ele comprou os aparelhos. E, cara, o único especializado numa região assim, de uns 300 quilômetros em volta dele. É o único especializado. E aí, me contaram isso. Eu falei, eu quero andar bem esse negócio. Aí eu cheguei lá, eu estava embaixo de uma caminhonete lá levantado e ele mexendo lá com as mãos cheias de graxa. Eu falei, peraí, que negócio é esse? Você é o cara mais especializado que tem aqui. Deve ter centenas, a gente próprio tem lá. Tivemos que mandar vir umas coisas de fora porque o camarada estava lá empulhado embaixo do carro com a mão cheia de graxa. Eu disse, mas que negócio é esse? Se você começar a fazer o que você tem que fazer, você vai ficar conhecido na região. E a hora é agora, antes que chegue mais alguém. E aí você tem concorrência, você nem concorrência tem. E aí sabe o que aconteceu? Aí eu desafiei e falei, para de mexer com graxa. Isso aí qualquer um mexe. Qualquer um faz. Apertar parafuso, qualquer um faz. Arrumar essas coisinhas comum de carro, qualquer um faz. Existem coisas que você sabe fazer e pode fazer que outros não podem.
que ninguém pode aqui, num raio de 300 quilômetros. Ninguém pode, só você pode. O que você está fazendo aí, embaixo de carro? E desafiei, em nome de Jesus. Para de segurar o teu futuro. Para de segurar o teu destino. Desafiei. Para com isso. Aí tem outro cara lá, que é o único que mexe com fibra de vida. Faz qualquer coisa, o camarada é bom. Num raio de 400 quilômetros, sei lá quantos quilômetros na região, não tem alguém que faça o que o camarada faz. E eu perguntei, eu fui falar e perguntei, o que você está fazendo? Ah, eu trabalho passando em água. O negócio da companhia de água lá, sei lá como é. Eu falei, que negócio é esse, rapaz? Você está segurando o seu futuro, uma coisa que só você pode fazer. Que só você tem condições de fazer. Que Deus pôs na tua mão, o que você está fazendo? Larga disso no nome de Deus. Eu falei, olha, vai orar, rapaz. Vai convencer a tua mulher que você não precisa desse emprego, porque esse emprego está tomando teu dinheiro, está te impedindo de progredir nas coisas de Deus. Já fiz 2 pelo menos. Em nome de Jesus, eles vão sair daquela vidinha que eles estão vivendo. Agora, eu quero falar com você agora que está aqui. Quem é você? Porque o maior problema é saber quem eu sou. Vai com Deus. Quem é você? Porque quem é você diz o que você pode fazer. Quem é você? Você é alguém que é filho de Deus? A Bíblia diz assim, se vocês são maus, se o filho de vocês pedir um pão, ninguém vai dar uma cobra. Quanto mais o Pai do céu. Então, que negócio é esse? Qual o limite para você com o teu pai? Que tipo de pai você acha que você tem? Ô gente, excuse me, mas a gente tem que dar uma reviravolta nesse negócio. Entendeu? Você é filho de Deus. Seu nome, segundo a palavra de Deus, lá em Isaías, está escrito na palma da mão de Deus. O que é isso? Então o negócio é o seguinte, é saber quem você é. Porque quando você descobre quem você é, você sai do natural. Às vezes você está perdendo, você está fazendo uma coisa que, como aqueles meus irmãos lá da igreja, todo mundo pode fazer o que você está fazendo, mas você tem coisa, porque você é cristão, você é filho de filha de Deus, que só filhos de Deus podem fazer, outros não podem. Porque precisa de Deus. Precisa da possibilidade de Deus para fazer. E aí, como é que é? Como é que nós vamos viver? Vamos viver no natural? Se viver no natural, tem que se esforçar, minha filha. É bom dormir menos, arranjar um segundo emprego. Porque esse é o único jeito. Agora, vai viver no natural ou no sobrenatural? Se você viver no sobrenatural, vive nas possibilidades de Deus. Eu quero terminar, veja bem. Saia da possibilidade humana. Saia. Vai na possibilidade do papai que está no céu. Começa a andar nela. Deixa ele cuidar de você, cuidar do teu coração, da tua vida. Último ponto. Consagrados e vivendo no sobrenatural. Agora Jesus dá a lição de como é, porque nessa altura não adianta terminar aqui, né? Se eu não disser para vocês como tem que fazer, o que adianta dizer a desgraça? A desgraça, às vezes não pensamos bem nela, mas hoje nós já pensamos bem nela. Então você já sabe da desgraça, que é andar no natural. Mas agora como é que a gente sai disso? Veja como Jesus ensinou a sair disso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dá meu olho para ver a tua palavra, entender. Sabe como é que a gente sai? Primeiro, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Mas Jesus dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. A primeira coisa que necessita é uma decisão de se mover no sobrenatural. E essa decisão não é emoção, não é nada disso. É uma decisão baseada em quem você é. Não é uma decisão baseada nas tuas possibilidades naturais, porque você não tem o dinheiro. Você acha que Jesus tinha dinheiro? Segundo a Bíblia, ele não tinha onde recostar a cabeça. Então não é baseado na tua possibilidade natural, é na sobrenatural. Mas você tem que fazer uma decisão. Disse aqui Jesus, ele perguntou, gente, onde é que nós vamos? Mas ele já sabia que ele ia multiplicar pão. Deixa eu te contar como é que eu liberei os dons de Deus na minha vida. Palavra de conhecimento, dom de cura. Eu tenho visto dezenas e dezenas e dezenas de pessoas curadas.
Deixa eu dizer para você como é que eu liberei isso. Eu estava no lugar, tá aí? O japonês está aí. Aleluia! Nós vamos ter que ouvir o japonês, mas vamos terminar aqui essa história um pouquinho. Esse é o nosso empregado, lá no Tocantins. Ok? Minoru é o nome dele. Cara joia, crente. Agora escuta isso. Eu estava num lugar longe daqui, lá no Brasil, e estava orando: Senhor, eu preciso me mover nos dons do Teu Espírito, Teus dons. Aí um dia Deus disse: ué, e por que você não se move? Aí eu parei e falei: ué, por que eu também bobo? Em outras palavras, deixa de ser bobo, você não se move porque você não decide. E eu fiquei pensando: ai. E aí eu resolvi: eu vou começar a me mover. E aí eu estou pregando nessa igreja, uma igreja grande, estou pregando lá, e pá, e a palavra de Deus. E aí, no meio da pregação, eu falei: abre um parênteses aí, hoje é noite de cura. Eu vou começar a dar a palavra de conhecimento para algumas pessoas, para motivar a fé. Eu vou dizer só para que você libere a tua fé, para ajudar a liberar a tua fé. Porque eu podia só orar e você ia ser curado, mas eu vou primeiro dizer o teu problema. E aí eu vou orar e você vai ser curado. Eu não estava sentindo nada, não tive nenhum arrepio, nem goosebumps, nada, não estava sentindo nada, absolutamente nada. E disse: olha, é hoje à noite. Eu disse: bom Jesus, se o negócio é assim, então vamos nessa, né? É decisão, e foi isso que Jesus fez aqui, e é assim que vive a vida. Se você não decidir viver no sobrenatural, não vai viver, a decisão é sua. Você é filho de Deus, nascido de novo, é uma decisão do teu espírito que você tem que tomar. Que tem que sair do teu espírito e vir para a tua mente e dizer: vamos fazer. E aí eu estou pregando e falei: já estão aí preparados os doentes? É bom se prepararem aí. E aí terminei de pregar e falei: agora então eu vou começar a dar a palavra de conhecimento para vocês. Eu nunca tinha dado uma palavrinha de conhecimento na minha vida, nem sabia como é que era esse negócio. Não sabia como é que Deus se movia. Eu falei: Senhor, agora eu sou todo ouvido, todo olho, eu estou aqui realmente, Senhor, no espiritual, agora a coisa vai acontecer. De repente, passou na minha mente, assim, na frente, assim, bem na minha frente, uma pessoa como que rolando de uma escada, caindo de uma escada. E aí, assim na perna, no joelho, mas feio, quebrou feio mesmo. E eu falei: olha, tem aqui alguém que está precisando ser curado do joelho. E falei: olha, e não é o esquerdo não, é o direito. Eu vi claramente, na visão que passou na minha frente, o joelho direito. Falei: é o joelho direito, se alguém está com o joelho esquerdo, não venha não, que não é você. Estou chamando o do joelho direito, talvez tenha o joelho esquerdo, depois a gente fala. Aí, nada. Eu falei: Senhor, é agora. A pessoa deve estar, né? E aí, o Senhor me mostrou, foi daí que o Senhor me mostrou a pessoa caindo. Eu falei: olha, e para você parar de ficar com medo aí, eu vou dizer como é que você quebrou seu joelho. Você foi descer uma escada lá na sua casa, meio estranha, e você escorregou lá de cima e você veio rolando. Quando chegou embaixo, você estava tudo arrasado, o seu joelho estava detonado. Um senhor começou a chorar, pegou uma muleta e saiu e veio. Quando eu estava no meio, eu falei: para aí. E ele parou lá com a muletinha. Eu falei assim: joga essa muleta e vem andando o resto. Ele começou a tremer assim. Eu falei: joga a muleta no nome de Jesus. Ele tirou a muleta para fora e veio andando. Estava curado. Na hora que ele jogou a muleta, ele foi curado. Primeira vez na vida. Uma decisão, é tua decisão. Você vai ficar andando no natural se você quiser. Agora, shame on me, como a gente diz aqui nesse país. Eu deveria viver muito mais no sobrenatural, mas tomo muito pouca decisão no sobrenatural. Não tem razão para não tomar mais. Então Jesus é o nosso padrão, requer uma decisão. Jesus disse, sabia para o que estava para fazer. Você pode tomar decisão. Está ruim o que você está fazendo? Pensa no negócio de Jesus, não vou mais fazer esse negócio, vou fazer outro negócio. Você sabe o que está para fazer. E aí você vai e começa a se mover. Diz, Senhor, eu estou indo no teu nome. Faz como Jonatas.
Senhor, está o exército todo lá, mas o Senhor dá vitória com muitos ou com poucos, vou eu sozinho. E vai ver o que acontece. Vai ver o que acontece. Naquela noite que eu comecei a me mover, nós tivemos mais de 100 pessoas curadas, inclusive uma senhora que tinha assim, essa parte de cima aqui do peito, que era uma lavra só de câncer de pele. Quando eu voltei um ano depois daquela igreja, ela veio sorrindo para mim e falou assim: pastor, lembra de mim? Eu falei: olha, irmã, desculpa, mas eu, na verdade, eu não. Como não, pastor? Eu falei: desculpa. Ela falou: eu sou aquela mulher que o senhor viu assim, dá uma olhada, que nem pele de bebê, curada. Ele falou: 2 semanas depois, minha pele estava igual de criança. Câncer de pele sumiu. A possibilidade. Sai da sua e anda na de Deus para ver o que acontece. Não pense que eu sou alguma coisa em mim mesmo. É só quando eu deixo de ser eu mesmo, vou na de Deus. Aí é Deus fazendo. Então, olha só, outra coisa. Requer você se manter livre da incredulidade. Porque quando você quiser se mover, vai vir seu marido dizer assim: ei, mas eu não sei não, hein? Se você larga esse negócio aqui, como é que vai ser? E o mortgage que você está ajudando? Como é que vamos dar de comer essa multidão? Ih, Senhor, não tem dinheiro. Tem algum que tem 5 pão, 2 peixinhos, mas isso não dá nada. Vai se levantar de todo que é lado e você não pode deixar a incredulidade sugar você para dentro. Porque se levanta. E como se levanta? Mas depois que os incrédulos veem o negócio funcionando, eles ficam com água na boca. Eu te digo. A gente tem que tomar uma decisão. Tem que ser livre. Agora, tem mais uma coisa. Veja o versículo 10 aí. Olha que coisa interessante. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar havia muita relva. Sentaram-se, pois os homens, e era um número de quase 5.000. Presta atenção. O sobrenatural não é que ele é bobo. O sobrenatural não é bobo. O sobrenatural requer alguma organização também. Jesus disse: tá, uma bagunça total aí. Faz esse povo sentar, que o pão vai chegar na mão de cada um. Nós vamos fazer chegar pão na mão de cada um. Jesus disse: faz sentar. E eles sentaram. Então, o sobrenatural também exige um tipo de organização humana. Você quer ser abençoado e tal, começa a se mover. Porque a fé sem obras é morta. Começa a se mover. Fé sem obras é morta. Começa a se mover na fé, mas não na tua própria possibilidade. Amém? Agora veja só. Requer para se mandar sentar. Veja o que diz aí. Contaram o povo. Tinha quanto? Mais de 5.000 homens. Requer estatística. Entenderam como é que é o negócio? Não deixa você besta, não deixa você abobado, sem cabeça, porque se Deus te deu uma cabeça, é para você usar, mas não é para usar a cabeça fora do espírito. Tua mente tem que ser controlada pelo teu espírito, senão não funciona. Senão não funciona, ok? Agora olha só, e aí o que acontece? Versículo 9, eu anotei aqui, cadê o 9? Aqui está um rapaz que tem 5 pães. Agora, responda aqui para mim, vocês. Olha aqui todo mundo para mim. Responda para mim. Jesus precisava daqueles 5 pães e 2 peixinhos? Claro que não. Se ele pôde fazer para 5.000 pessoas, para que ele precisava de 5 pães e 2 peixinhos? Mas ele quis usar. Então isso quer dizer que aquele pouco que Deus dá na tua mão, que não é suficiente, que você olha e diz: ai, Senhor, mas como vou passar? Ai, Senhor, mas como vou fazer? Pega aquilo e multiplica no nome de Jesus. Faça o que Jesus fez. Multiplica. Multiplica. E como é que você multiplica? Fé. É fé desde o começo. Para decidir para fazer, para organizar o negócio, para sair da incredulidade. É fé desde o começo até o fim. Sabe como é que se faz para multiplicar? Você assume tinha 12 discípulos. Aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, quebra e dá para os 12. 5 pães deu menos da metade de um pão. Eu não sei se era pão grande, na mão de cada um. Certo? Então aqui tem 12 enleirados, 12 discípulos. Até o Judas estava lá. Até o Judas estava lá. Ele deu um pedaço de pão, um pedacinho de peixe na mão deles.
E aí ele disse assim: agora vocês vão e alimente. Ai, 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 ai. Sabe o que Jesus estava ensinando? Que o negócio é para acontecer na tua mão. Ei, você que está aqui sentado nessa manhã, o negócio é para acontecer na tua mão. Se Jesus quisesse fazer cair pão do céu na frente de cada um, você acha que ele não podia? Mas por que ele deu na mão dos discípulos e mandou distribuir? Porque o negócio é para acontecer na mão dos discípulos. Diga comigo: Jesus quer abençoar através das mãos dos discípulos. Isso é um ensino na palavra, por isso que está escrito assim. Ele podia dizer: caia pão do céu, as montanhas na frente de cada um. Mas não é assim. Como o maná caía todo dia, sem ajuda, vinha do céu, pum. Então Jesus quer te usar, não só para você, para os outros também. Agora, você tem que ter fé. Sabe o que é fé? Quem poderia definir fé para mim? Não defino, mas pensa na sua cabeça. O que é fé para você? Segundo esse texto aqui, o sinônimo de fé é obediência. Porque Jesus pôs um pedacinho de pão na mão de cada um e disse: vão e distribuam. Se eu estivesse lá, 5.000 sentados na tua frente, o que você ia fazer? Olhar no pedacinho e olhar para o povo e dizer: mas nem o primeiro grupo eu não termino. Isso era incredulidade. Mas Jesus mandou, eu vou obedecer. Jesus mandou, eu vou obedecer. E o negócio aconteceu quando eles se moveram. Porque a obediência, fé, é fidelidade. Fé sobre muito, né? É obediência. Você tem que pegar por obediência, porque Deus disse que é. Você crê que Ele não mente, e é. Então você vai e distribui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero passar aqui para o outro. Requer o exercício de fé. O que Jesus fez quando pegou o pão? Levantou o céu e deu graças a Deus. E disse: Senhor, obrigado por esse pão aqui. Na verdade, Senhor, ele agora, eu estou tirando ele do natural, eu estou colocando ele no sobrenatural. No natural, se você pegar 5 pãozinhos e picar ele, você faz aí, vamos dizer, 5 pão, vamos dizer que faça 1000 pedacinhos assim. 1000. Quantos homens tinham? Homens. Ia dar uma quireirinha para cada um. Isso não farta ninguém. As minhas falam que se fartar. Se fartar. Então ele levantou os céus a Deus. O que quer dizer? Ele tirou o negócio, o problema dele do natural e levantou do sobrenatural. Gente, olha aqui para mim, todo mundo. Tira o seu problema do natural e leva ele para o sobrenatural. É lá que a coisa acontece. Aí, uma vez que estava no sobrenatural, dá na mão dos discípulos e vai acontecer. Vai acontecer. Ok? Transforma o teu problema em algo sobrenatural. E se move para você ver o que vai acontecer. Deu graças. Versículo 11. Disse: distribua. Jesus, para dizer para os discípulos: distribuam. Ele tinha que crer que já estava feito. E a Bíblia diz que isso é fé. É quando você pede e crê que já aconteceu. Isso é fé. Se mover pela fé. Andar no sobrenatural, andar pela fé. Já está feito. Mas também tem uma coisa que a gente às vezes não tem. Sabe qual que é? Depois que todo mundo se comeu, se fartou, deixaram tudo lá, né? Porque os bichos do céu viessem comer essas aves. Não. Jesus disse: junta tudo, que nada se perca. Olha, aquilo que está no reino do Espírito não pode se perder. Você tem que ter zelo com as coisas. Você não pode brincar com as coisas. Aquilo que é consagrado a Deus. Você não pode. Não jogueis vossas pérolas aos porcos. O que é consagrado ao Senhor, você tem que ter zelo, tem que ter zelo. Zelo. Amém? Amém? Fique em pé no nome de Jesus. Esse é o desafio. Quero desafiar você para andar no sobrenatural. Porque existe uma provisão para você no reino do Espírito. Amém? Vamos orar. Levanta sua mão direita. Faça assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nós agora entendemos a Tua palavra. Ela caiu no nosso espírito. E, Senhor, nós saímos daqui com a decisão de parar de andar no natural. Porque nós somos
filhos teus. Nós nascemos de novo. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Deus abençoe.